última qualificação, mas ela é tão importante que a gente está destacando como um ponto específico. E a estrutura da igreja é baseada em líderes que amam a palavra de Deus. De onde é que nós extraímos conhecimento religioso? De onde é que nós extraímos procedimentos pessoais? De onde é que nós extraímos diretrizes para a própria igreja? Da palavra de Deus. Se for da nossa intuição, nós estamos perdidos. E muitos teólogos hoje em dia estão perdidos exatamente por isso. Alguns escreveram recentemente artigos aí muito confusos, tentando descaracterizar a soberania de Deus, e no final colocaram: espero que a minha intuição esteja me guiando no caminho certo. Não pode guiar no caminho certo, porque essas questões relacionadas com os assuntos eternos e com a estrutura da palavra de Deus deve proceder e vir da sua palavra. E é por isso que nós temos no versículo 9 aqui: apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Então, esse versículo diz que o líder, o presbítero, deve ser apegado à palavra fiel, ou seja, fiel à palavra fiel, aquele que não se desvia dela, aquele que ama, que procura aplicá-la em sua vida, que procura ensiná-la todos os seus dias. Mas chama a nossa atenção aqui de que o líder deve ter o apego, o apreço à palavra, mas isso não é apenas uma postura emotiva, não é apenas uma postura devocional, mas ela é uma postura racional também, e ela envolve, ela inclui o julgamento de que o que ele vai ensinar, o que ele vai expor, está em harmonia com o corpo de doutrinas previamente reveladas. Aqui, segundo a doutrina, tem o sentido, obviamente, de em concordância com a doutrina apostólica. Mas é algo que nos ensina a que nós temos que prestar atenção à revelação previamente recebida. Paulo está aqui descaracterizando que exista algo a ser observado na vida desses líderes, que venha como novidades advindas de Deus a cada momento. A preocupação dele é que haja apego à palavra fiel e que ela seja segundo a doutrina. Quantas e quantas vezes nós somos relembrados da necessidade de nos mantermos coerentes com esse corpo de doutrinas reveladas. Isso é uma constante na palavra de Deus, desde o Antigo Testamento. Mesmo antes das Escrituras estarem todas compiladas, completas aqui, mas nós já tínhamos essa admoestação da parte de Deus. Isaías 8, 19 e 20 diz: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, os que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? À lei e ao testemunho, se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Então note que a admoestação é para que as coisas espetaculares da vida, as grandes novidades que são apresentadas como sendo revelações de Deus, elas devem ser olhadas, observadas, e a atenção voltada à lei e ao testemunho, aquilo que foi previamente revelado, que veio da parte de Deus. É isso que vai nortear, é isso que vai dar o rumo à nossa vida e à vida da igreja. Romanos 12, 6 diz, se profecia, está falando do exercício dos dons, se profecia segundo a proporção da fé, a analogia da fé, no grego é analogia, né? Lá. Então, a interpretação desse termo varia, mas uma das interpretações que eu considero bastante adequada é que isso está falando de que a prédica, a pregação, a exposição da palavra, ela deve ser exercitada em analogia de forma comparativa ao corpo de doutrinas que vem sendo dadas por Deus à sua igreja. E Hebreus capítulo 5, 12, 1 Pedro 4, 11, Romanos 3, 2, são várias referências que
nos falam de que aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, né? A expressão oráculos de Deus. Tende novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo? Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Vejam a importância que é dada a você estar fazendo referência àquilo que nós recebemos como palavra revelada. E Atos, no capítulo 20 de Atos, quando Paulo está fazendo exatamente aquele discurso aos presbíteros da igreja de Éfeso, ele ensina que o dever primordial dos presbíteros é proteger a igreja dos falsos mestres. Como é que essa proteção vai ser exercitada? Exatamente pelo apego à palavra fiel, por estarmos nos mantendo em cima dessa doutrina que nós recebemos. E os versículos 10 a 16 do restante desse capítulo falam exatamente de homens rebeldes, cheios de discursos vazios, e a situação dessa igreja era alarmante, porque Paulo diz que existem muitos deles. Existiam muitos falsos mestres dentro daquela igreja. Concluindo, e a conclusão vem desse próprio versículo 9, assim. O versículo 9 diz, de modo que tenha poder. Perceberam como é que nós temos poder dentro da igreja? Isso as pessoas andam ávidas pelo poder. Hoje em dia fala-se em religião do poder. Querem ter poder dentro da religião. E o que Paulo está dizendo a Tito é o seguinte, estrutura a igreja, Tito, da forma como Deus está comissionando e como eu estou colocando para você. Coloca pessoas que sejam fiéis, idôneas, irrepreensíveis. E aqui está um detalhamento muito objetivo para que você possa seguir na estruturação dessa igreja. E seleciona pessoas que sejam fiéis, que amem a palavra de Deus e que estejam ensinando de acordo com a doutrina. Fazendo isso, essas pessoas vão ter poder. Aqui é utilizado dunatos, né, de onde vem a palavra dinamite, né, potência, poder, né? A possibilidade de se traduzir de modo que possa, mas eu acho que a tradução nossa é muito feliz, de modo que tenha poder mesmo. E esse poder vem desse apego à palavra de Deus. E esse poder é para quê? Para exortar pelo reto ensino e para convencer os que contradizem. Então, não há lugar aqui, quando nós lemos essa exposição, para voos independentes, não há lugar para ventos de doutrina, o poder é exercitado pelo reto ensino. Não há lugar para arrogância, né, no sentido de que não, nós representamos uma casta superior de agraciados, nós somos mais inteligentes, mais perceptivos que os demais crentes. O direcionamento de Paulo aqui fala de ter a paciência para exortar e a competência e o esmero necessário para convencer os que discordam. A gente não tem simplesmente que sair empurrando a palavra naqueles que discordam, mas convencer pelo reto ensino. Da mesma forma como Paulo arrazoava e demonstrava as verdades do Evangelho, nós lemos isso em Atos 17, né? E da mesma forma como ele escreve aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 6, que a palavra deve ser temperada com sal. Tudo isso faz parte do trato, da forma de convencimento, de ensino que deve estar na pessoa do líder de Deus. Espero que essas palavras de Paulo possam servir de instrução e de guia, de diretriz, para que a igreja nossa contemporânea demonstre, né, poder, o poder de Deus nas nossas igrejas, através da estrutura que Ele mesmo colocou para elas.